Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Vamos continuar. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Quem achar o texto, os irmãos reverentemente fiquem em pé. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Verso 18 ao 22. Terminando este capítulo. Diz o texto: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não tendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos reunidos para bendizer o teu nome. Te louvamos pelas tuas misericórdias que são renovadoras para conosco. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para ouvir a tua voz. Agora nos ajuda, Senhor, que eu não atrapalhe o texto sagrado, que o Senhor me ajude para a glória do teu nome, que o teu povo acolha a palavra em seus corações, que nossa mente seja purificada e que o teu povo seja santificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós iremos falar sobre o batismo. A última vez que preguei na primeira carta de Pedro foi do verso 18 ao verso 20. E dando continuidade, esse texto ele não deixa de ter as suas complicações e as suas interpretações ao longo da história da igreja. A parte final desse capítulo 3 traz controvérsias de interpretação na história da igreja. Debates já foram travados com relação a esse texto, principalmente na Reforma Protestante. Repito que no nosso último sermão pregado, nós vimos que Jesus não desceu ao inferno para pregar, como uma parte da igreja tem entendido assim. Mas do verso 20 até o verso 22 deste capítulo, temos significados profundos. E, repito, debates na história da igreja. E com a recomendação do próprio Pedro, nesta mesma carta, no verso 15 desse mesmo capítulo, ele diz que todos nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Pedro escreveu, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e diz assim, os quais, do verso 20 a 21, os quais noutro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição
de Jesus Cristo. Na verdade, meus irmãos, o apóstolo Pedro faz uma ligação com o que Deus fez na vida da família de Noé, salvando eles por meio da água, através da arca que foi construída, e com o sacramento do batismo. Ele faz essa ligação. Para uma boa compreensão, a experiência da arca, ela precisa ser vista como símbolo, como um tipo do batismo que nós conhecemos hoje. Diante do que foi dito, nós precisamos ver alguns pontos à luz do texto. Primeiro deles, os dias de Noé. Pedro nos informa que Deus era muito paciente nos dias de Noé. Havia promiscuidade desenfreada em seu tempo, pecado acumulando em cima de pecado, e o texto sagrado nos diz o seguinte, capítulo 6 de Gênesis, verso 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. E Noé disse, e o próprio Pedro confirma, que ele é o pregador da justiça. Segunda carta, capítulo 2, verso 5. Enquanto havia promiscuidade, Noé estava pregando. Noé estava anunciando e proclamando a palavra de Deus, o desígnio do Senhor, o propósito do Senhor. Depois que Noé construiu a arca, vieram as chuvas. E as águas cobriram a terra. E a informação que o apóstolo nos traz é que 8 pessoas foram salvas e o instrumento que salvou elas, segundo o verso 20, foi a água. Se não determos no texto, sem observarmos os detalhes e observando também, nós podemos ver muitas pessoas ouviram a pregação de Noé, ele chamando o povo ao arrependimento. Ele dando a advertência da parte de Deus para que eles se arrependessem dos seus pecados, porque o juízo de Deus estava chegando. Podemos ver também diante desse texto e supor que alguns daquelas pessoas que morreram no dilúvio ajudaram Noé na construção da arca. Aqui nós podemos ver uma lição. Existem pessoas que estão dentro da igreja, muitas ajudando, porém, elas podem estar debaixo do juízo do Senhor. Elas podem estar dentro da igreja somente ajudando, compartilhando sua vida, porém, não teve arrependimento no coração para crer na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem pessoas que também adiam o arrependimento. Nós sabemos que Deus é que abre o coração. É Deus que transforma. Mas as pessoas precisam atentar para o chamado de Deus, ao arrependimento, para o abandono da vida que se tem para uma vida nova na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essas pessoas que ajudaram Noé na construção da arca e outras que ficaram zombando dele, morreram nas águas. Porém, Noé e sua família foram salvas através ou por meio da água. As 8 pessoas que foram salvas por meio da água têm se tornado controversa na história da teologia cristã. Porque a salvação que ocorreu aqui por meio da água dá a entender que a água foi um instrumento da salvação. Se observarmos a história de Noé, veremos que para aqueles que pereceram, a água foi a causa de condenação e causa de destruição. Aqueles que foram levados pela água estavam debaixo do juízo do Senhor. Foi um instrumento da ira de Deus contra o mundo, da parte do Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos, as mesmas águas, ou a mesma água que condenou o mundo, carregou a arca de Noé e toda a sua família.
e foram salvos com segurança. Alguns irmãos imersionistas têm argumentado que a referência do batismo, ligando ao episódio aqui de Noé, principalmente no verso 21, que diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, ensina que a imersão na água, depois a saída, claro, nós sabemos, simboliza a morte e a ressurreição. Porém, esses que foram submersos ou imersos foram para a perdição. Mas olhando atentamente para os textos, os que foram submersos morreram, meus irmãos. Foram condenados, e aqueles que foram carregados acima da água foram salvos. Logo, o texto nos ensina que o batismo não é por imersão. Segundo ponto, a instrumentalidade da salvação. Com respeito à instrumentalidade da salvação, nós tocamos em um ponto central da teologia cristã. Nós devemos fazer uma pergunta importante e remete à reforma protestante no século XVI. Qual é a causa instrumental de nossa salvação? Para a Igreja Católica, a causa instrumental da salvação é o sacramento do batismo. Por meio do batismo, eles afirmam, a pessoa é purificada e lavada de uma condição que os leva à justificação. Os protestantes não aceitaram, de acordo com as Escrituras, esse tipo de pensamento e de argumentação, que é chamado de sacerdotalismo, que argumenta que a salvação ocorre por meio dos sacramentos administrados pela Igreja. A reforma protestante mostrou pela palavra, pelas Escrituras do Senhor, que a causa instrumental da justificação, da salvação, não é o batismo, mas a fé. A fé é o instrumento pelo qual todos os crentes foram reconciliados, foram justificados, foram regenerados. O Novo Testamento nos diz isso, Paulo nos ensina em Romanos 5, verso 1, o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o verso diz mediante, mostra o instrumento que indica o meio que a pessoa foi ligada ao Senhor Jesus. E nós fomos ligados ao Senhor Jesus por meio da fé. Nós cremos no Senhor. Devemos dizer que os reformadores não viam a fé como causa meritória, porque a fé também é um dom de Deus. A fé é o instrumento pelo qual nós somos ligados à pessoa bendita de Jesus Cristo e recebemos todos os benefícios da pessoa dele. A vida dele está em nós, pela fé. Baseado em 1 Pedro 3, que a Igreja Católica Romana entendeu que as pessoas são salvas pelo batismo. Há uma ligação estreita, nós não podemos negar, entre a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo com o batismo. Essa ligação, ela está nas Escrituras de fé e batismo, quando Marcos, o evangelista, nos diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas, apesar de estarem a fé em Jesus Cristo e o batismo muito ligados, o batismo não salva. O apóstolo Pedro não está dizendo isso. Noé nunca foi salvo pelo batismo. O escritor aos Hebreus nos ensina com respeito a Noé da seguinte maneira: pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus, capítulo 11, verso 7. O que Pedro está nos ensinando nesse texto, meus irmãos, nos ensinando é que as águas do dilúvio é um tipo,
símbolo do batismo em que fomos salvos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é o meio pelo qual a salvação ela é reconhecida. É exatamente isso que ele está dizendo. O batismo mostra o reconhecimento que tanto eu quanto vocês fomos reconciliados pelo sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Os católicos romanos chamam o sacramento do batismo de regeneração batismal. A ideia é que o batismo regenera para eles automaticamente, ou coloca a pessoa no estado de salvação em que são muitas vezes capacitados a serem salvos. Os reformadores, repito, rejeitaram esse tipo de interpretação porque, se cremos assim, cairemos no erro dos israelitas que acreditavam que a salvação era por meio da circuncisão, que tornou-se um sinal do batismo. Cremos que o batismo é um sinal que apresenta uma realidade interna, e que estamos na pessoa de Jesus Cristo pela fé somente, e fazemos parte do corpo de nosso Senhor Jesus. A ligação do batismo com a fé em Jesus Cristo é que cremos veementemente que o batismo não pode ser administrado a uma pessoa que não tenha crido na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo ele só pode ser administrado para aqueles que reconhecem e confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí você me pergunta, mas pastor, quantas pessoas já foram batizadas na igreja e estão hoje desviadas? Mentiram. Simplesmente mentiram. Se cremos como os católicos romanos, nós teríamos que desconsiderar o texto do ladrão na cruz, que nunca foi batizado, mas entrou no reino eterno, Lucas capítulo 23. Por esta razão está escrito um pouco antes, dizendo o seguinte: Cristo, no verso 18, padeceu uma única vez, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nossa salvação está baseada na morte de Cristo, no amor de Cristo. É uma obra de Deus, nossa salvação. O justo morreu na cruz, dando-nos sua justiça, e Deus pegou nossa injustiça e colocou nele. Mas nossa injustiça não teve poder de detê-lo. Deus o ressuscitou dentre os mortos porque ele é perfeito. Deus mostrou sua justiça, ressuscitando ele dentre os mortos, como diz o verso 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundiça da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está a nossa salvação. A morte no verso 18 e a ressurreição de Cristo no verso 21. Essa é a causa. Agora nós precisamos, como diz Pedro, ter uma boa consciência. Ele disse no verso 21 e 22, vamos repetir: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundiça da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O Espírito Santo está nos ensinando, por meio do apóstolo, que sendo Cristo o Senhor, Ele mesmo tem a condição de nos dar a vida eterna. Sem Cristo, sem morte, sem ressurreição, sem a imputação de sua justiça a nós, sem a imputação da nossa culpa a Ele na cruz, sem estas coisas, o batismo não tem nenhum valor. Não tem nenhum sentido. A água que salvou Noé e sua família, os salvou porque eles creram nas promessas de Deus, e para eles, Noé e sua família, receberam a justiça do Senhor, porque creram nas promessas do Senhor. Mas os que não creram foram destruídos pela mesma água. Não estou aqui diminuindo o batismo.
ele tem grande importância na salvação, porque é um sacramento do Senhor. Mas ele é o selo daquilo que nós confessamos. Pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí vem uma boa consciência. A boa consciência é ter, na verdade, uma consciência limpa. É a pessoa que está segura que seus pecados foram perdoados, que não precisa fazer mais nada para acrescentar a obra de Jesus. E quem diz isto com muita propriedade é o escritor aos Hebreus. Para que tenhamos um relacionamento correto com Deus, ele fala isso no capítulo 9, verso 14, e capítulo 10, verso 22, dizendo o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Com a pureza de Cristo. Para uma boa consciência, Pedro depois escreve que Cristo ressurgiu dentre os mortos e ele apresenta Jesus Cristo ascendendo aos céus, sentando à direita do Senhor, como diz o verso 22. O qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. A ascensão de Jesus Cristo, ela é muito negligenciada por nós. A ascensão de Jesus Cristo é muito importante para a história da igreja. Porque a ascensão de Jesus Cristo ao céu é um momento em que todos viram a autoridade de Jesus, porque enquanto ele estava na terra, pregando, anunciando, ele estava sendo vituperado. Mas quando ele sobe e senta à direita de Deus, a sua autoridade é mostrada, e Deus apresenta isso diante de todos os seres humanos, por meio das Escrituras. Por esta razão, o texto diz que todos os anjos, potestades e poderes estão subordinados à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente é mostrado a sua autoridade, mas também a sua obra vicária. Ela foi mostrada quando ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus, descansando. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, ou o texto sagrado estivesse dizendo: pronto, Cristo subiu num lugar santíssimo, assentou-se à direita de Deus, e assentando-se à direita de Deus, ele não precisa ir mais à cruz, ele não precisa fazer outro sacrifício, porque ele descansou. Por esta razão, nós devemos ter uma boa consciência e descansarmos na pessoa de Jesus Cristo, em sua obra. Por isso que o salmista também em outro lugar diz: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor Jesus Cristo tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso, meus irmãos, não devemos temer aqueles que nos maltratam ou nos ameaçam. Essa é a intenção de Pedro. Enquanto estivermos nesta vida, não tema, ou não temam, meus irmãos, as ameaças que irão chegar para nós, para a igreja do Senhor. Nós podemos alcançar? Podemos. De maneira veemente, uma perseguição? Podemos. Não sabemos, mas nossos filhos, possa ser que sim. Ensinemos às nossas famílias o valor que as Sagradas Escrituras têm. O valor da obra sacrificial de Jesus. Ele morreu uma única vez por todos os nossos pecados. Não precisa de retoque, não precisa acrescentar nem tirar. Ele é cabalmente perfeito, tanto ele quanto aquilo que ele fez. E cabe a nós somente regozijarmos e dizermos: bendito seja o teu nome, para todo sempre. E para aqueles que ainda não têm, arrependam-se dos seus pecados. E as águas do dilúvio estão chegando. Deus nos ajude, em nome de Jesus.
Santo Senhor, bendito seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela adoração a ti, pelos louvores, pelas orações, pela tua palavra. Que o Senhor seja magnificado, honrado, louvado para todo sempre. Nos ajuda a submetermos a tua palavra, Senhor. Coloca a santidade em nosso coração. Temor. Assim oramos por meio de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,